Boas pessoal, daqui João Mendonça da 4G News, bem-vindos a mais um episódio da série A mais B e hoje vamos tentar perceber porque é que o iPhone não precisa ter 3 GB de RAM e um processador octa-core para correr com uma fluidez brutal. Bora aí tentar perceber isso. Bem, na minha opinião existem 3 razões para que o iPhone não precise daqueles 3 GB de RAM nem um processador N octa-core para ter aquela fluidez brutal e aquele user experience muito bom. Primeiro, estamos a falar da optimização do software em relação ao hardware. Obviamente que a Apple, produzindo apenas software, ou neste caso os sistemas operativos, para um hardware específico, neste caso os iDevices, estamos a falar do iMac, MacBook, o iPhone, o iPod, o que quer que seja. Todos estes iDevices são, e todo este software, todo este sistemas operativos são específicos para trabalhar com aquele hardware e com aquela especificidade. Portanto, ao ter esta capacidade de termos um software muito mais adaptado a um hardware específico, logo a resposta deste mesmo hardware às mensagens que vêm do software é muito mais rápida. O que é bastante diferente no que toca à situação, por exemplo, da Microsoft com o Windows ou da Google com o Android, em que temos N hardware, N aparelhos que correm com o Windows, N aparelhos que correm com o Android. E logo são muito mais gerais, muito mais adaptáveis e isso vê-se também na capacidade de processamento, ou pelo menos na rapidez e na fluidez. Segundo, vamos referir um dos pontos mais importantes no que toca a smartphones e no que toca em hardware em geral, que é exatamente a memória RAM. No Android, a memória RAM, e aí aqui é o grande ponto, porque é que o Android precisa, por exemplo, no Note 4, 3 GB de RAM para ter uma fluidez brutal e o iPhone com 1 GB consegue fazer mais ou menos as mesmas coisas que o Note 4 em relação à fluidez. Aqui tem a ver com a gestão da própria RAM. A gestão da RAM é muito mais, no Android necessita de muito mais RAM para correr essa própria gestão do que, por exemplo, no iPhone. No Android, a situação funciona um tanto ou quanto diferente daquilo que se passa, por exemplo, no Windows. Interessa-nos a nós, quando temos um aparelho Android, que a RAM esteja o mais ocupada possível, ou seja, cada vez que estejam mais aplicações carregadas nessa mesma memória RAM. Que ao haverem mais aplicações carregadas, maior é a fluidez entre passar de uma aplicação para outra. Isto o que faz, e pode parecer um bocado estranho, tem bastante impacto na bateria, já que eu diria quase 60-70% do desgaste na bateria proveniente de uma determinada aplicação é feita quando essa aplicação é inicializada. Então o que a memória RAM faz no Android é, quando eu inicio uma aplicação, mesmo que depois, carregando o botão Home, volta ao menu de início, ela fica pelo menos aberta. Depois tem, obviamente, processos pendentes e processos a correr em background, aí já é diferente, aí já obviamente vai haver um consumo de bateria. Mas neste caso, no Android, é muito mais interessante, devido a esse mesmo processo de gestão de RAM, que não interessa agora explicar muito aquela linguagem técnica, mas é importante que as pessoas percebam que não é benéfico de todo eu estar sempre a fazer a apagar, pelo menos a libertar a memória RAM constantemente. Porquê? Porque eu vou obrigar a que as aplicações, quando as abro, voltem a iniciar e logo volta a haver um consumo maior dessa bateria e não vai haver aquela fluidez. O mesmo acontece quando eu fico sem RAM, que a performance do meu telemóvel vai sofrer imenso, porque a gestão da RAM, da própria RAM, está muito condicionada. Numa questão do iPhone, neste caso do iOS, estamos a falar de uma gestão completamente diferente, em que obviamente tudo é bastante controlado, os processos e as aplicações que podem estar abertas são bastante controladas, e aí que a gestão é bastante diferente, em que 1 GB de RAM basta, na esmagadora maioria das vezes, ou neste caso ainda não temos mais nenhum aparelho que tenha mais do que 1 GB de RAM no RAM do iPhone, portanto, neste caso 1 GB de RAM chega e basta para esse processo e para esta gestão de RAM ser muito melhor neste caso. Se eu tenho um smartphone com 3 GB de RAM, a mim interessa-me que elas pelo menos 2 GB estejam ocupados com processos, ou neste caso com aplicações
porque é o mesmo que eu comprar um autocarro com 52 lugares para fazer os meus passeios de fim de semana com a minha esposa. Portanto, se somos dois, então mais vale comprar um Smart. Não interessa termos um autocarro tão grande quando não vamos dar uso a isso. Daí que a mesma lógica tem que ser indicada também no Android. É importante que a RAM esteja a ser utilizada para eu conseguir ter um melhor processo em termos de fluidez de aplicação para aplicação. O mesmo não se passa no iOS porque é tudo bastante controlado e só as únicas aplicações que podem correr em background, por exemplo, são as aplicações da música, são algumas aplicações bastante específicas que, neste caso, o iOS permitirá. Terceiro ponto, e também bastante importante, vem da gênese, vem da programação como é feita. Como toda a gente sabe, o Android é baseado na linguagem Java, enquanto que as aplicações que são feitas no iOS são, da esmagadora maioria das vezes, programadas em Objective-C. Ora bem, aqui é que está a grande diferença. O Objective-C é uma linguagem de mais baixo nível. O que é que isto quer dizer de mais baixo nível? É mais próximo da linguagem máquina. Toda a gente sabe que os computadores só falam zeros e uns. Se eu tenho uma linguagem, se eu estou a programar numa linguagem que é muito mais próxima desta linguagem de zeros e uns, eu consigo ter uma maior rapidez na execução de determinadas tarefas. E como tal, isto é uma linguagem bastante simples. Isto como tal, se eu tenho uma app que funciona com uma linguagem, ou pelo menos que foi programada com uma linguagem, neste caso o Objective-C, bastante mais próxima da linguagem máquina, daí que se diria baixo nível, logo a fluidez é maior, e este é um ponto positivo também no iOS. Do outro lado temos o Java, que é uma linguagem mais de alto nível, e como tal é, digamos que daí a razão de ser mais, se calhar, lenta nesse mesmo processamento e se calhar na compilação que é feita, até passarmos para a camada de hardware, em que o hardware vai interpretar aquilo que eu escrevi no código, vai interpretar aquilo como uma determinada ação e traduzir isso com esse efeito. E bom, estas são as três razões. Eu não utilizei aqui a linguagem técnica. Esta foi uma explicação bastante abrangente para a esmagadora maioria das pessoas conseguir perceber porque é que eu, com um iPhone, não preciso de um processador XPTO, de uma RAM espetacular, para conseguir ter uma fluidez, o mesmo que acontece no Android. E tentarmos perceber isto, não tanto se calhar com o ponto de vista mais científico da coisa, mas mais do ponto de vista do utilizador. Porque é que eu tenho que perceber que em 3 GB de RAM interessa ter pelo menos muita RAM desses 3 GB ocupada? Não, isso não indica que eu vou ter que o meu sistema operativo vai crashar, não, porque o Android também faz essa gestão das próprias aplicações e protege-me da RAM. Obviamente, se eu tenho um Android com 1 GB de RAM, aí já vai ser mais sofrível e obviamente que o espaço dessa gestão de RAM vai ser muito mais limitado. E depois, pessoal, isto foi mais um vídeo da série A mais B. Deixem as vossas dúvidas nos comentários, vou tentar responder. Obviamente as vossas críticas, eu sei que já vou ter aqui os geeks todos a dizer: ei, explicaste mal isto, explicaste mal aquilo. Não interessa. A mim não me interessa ter aqui grandes explicações técnicas, interessa-me que as pessoas percebam aquilo que nós estamos aqui a passar a mensagem. A grande objetivo desta série A mais B é tornar os utilizadores júniores, os utilizadores, os newbies, em pessoas que já conseguem usufruir do seu smartphone com uma facilidade bastante maior e conseguir utilizar. Se eu paguei por um dispositivo, eu quero ter a maior possibilidade de utilizar da maneira que eu quiser, da maneira que fazer as coisas que eu quiser e perceber aquilo que eu estou a fazer para fazer coisas com mais segurança, muita mais segurança. E isso é o que nós queremos com esta série. Até à próxima, pessoal, e fiquem bem.